A ex do meu noivo me acusou de roubar o lugar dela na frente do filho, mas quando a porta se abriu, quem entrou mudou tudo, e o que ela disse deixou todos sem reação. Eu nunca imaginei que um simples aniversário de criança pudesse se transformar no dia mais humilhante da minha vida. Estava ali, na festa que eu mesma ajudei a organizar, cercada de pessoas que mal me conheciam, quando ela pegou o microfone e gritou para todos ouvirem que eu era uma destruidora de lares, uma intrusa, alguém que roubou o marido dela e agora estava tentando roubar o filho também. As palavras dela ecoaram pelo salão como uma sentença de morte. Senti meu rosto queimar, minhas mãos tremerem, e por um segundo pensei em sair correndo dali e nunca mais voltar, mas algo dentro de mim me fez ficar. Talvez fosse orgulho, talvez fosse amor pelo homem que escolhi, ou talvez fosse apenas a certeza de que eu não tinha feito nada de errado. Naquele momento, enquanto todos me olhavam com uma mistura de pena e julgamento, eu não sabia que aquele seria apenas o começo de uma história que mudaria minha vida para sempre. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que aconteceu depois daquele dia foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. E te garanto uma coisa, quando você descobrir a verdade por trás de tudo isso, vai entender por que eu precisava contar essa história. Meu nome é Helena, tenho 32 anos. E sempre fui o tipo de mulher que acredita no amor verdadeiro. Sei que pode parecer ingênuo nos dias de hoje, mas eu cresci vendo minha mãe cuidar do meu pai com uma devoção que me ensinou o que era um relacionamento de verdade. Meus pais ficaram juntos por 40 anos, até o dia em que meu pai partiu, e minha mãe nunca deixou de sorrir quando falava dele. Eu queria isso para mim. Queria encontrar alguém que me olhasse da mesma forma que meu pai olhava para minha mãe. Alguém que fizesse valer a pena cada sacrifício, cada renúncia, cada momento difícil. E quando conheci Ricardo, pensei que tinha encontrado exatamente isso. Ele era diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. Atencioso, carinhoso, presente. Me fazia sentir especial de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Mas havia um detalhe que eu sabia desde o início. Ricardo era divorciado e tinha um filho de 9 anos chamado Miguel. Quando ele me contou isso no nosso terceiro encontro, vi a preocupação nos olhos dele, como se estivesse esperando que eu saísse correndo. Mas eu não saí. Olhei para ele e disse que o passado dele não me assustava, que o que importava era o presente e o futuro que poderíamos construir juntos. E eu realmente acreditava nisso. Acreditava que o amor era mais forte que qualquer obstáculo. Mas o que eu não sabia naquele momento era que o passado de Ricardo não estava realmente no passado. Ele estava vivo, respirando e esperando a oportunidade perfeita para destruir tudo o que estávamos construindo. Os primeiros meses com Ricardo foram mágicos. Ele me apresentou ao Miguel aos poucos, com cuidado, sempre respeitando o tempo do menino. E Miguel era um doce de criança. Tímido no começo, mas aos poucos foi se abrindo comigo. A gente assistia desenhos juntos. Eu ajudava ele com a lição de casa. E em pouco tempo ele já estava me chamando de tia Helena com aquele sorriso banguela que derretia meu coração. Eu nunca tentei ser a mãe dele. Nunca quis ocupar esse lugar, porque eu sabia que ele já tinha uma mãe. Mas eu queria ser alguém importante na vida dele. Alguém em quem ele pudesse confiar. Ricardo me contou que o casamento dele com Patrícia, a mãe do Miguel, tinha terminado há 3 anos. Segundo ele, eles tinham se casado muito jovens, e com o tempo perceberam que queriam coisas diferentes da vida. Ele disse que o divórcio tinha sido amigável, que eles mantinham uma relação cordial por causa do Miguel, e que Patrícia já tinha até começado a namorar outra pessoa. Eu acreditei em cada palavra. Por que não acreditaria? Ricardo nunca me deu motivos para duvidar dele, mas eu deveria ter prestado mais atenção nos sinais. Deveria ter percebido a forma como Patrícia me olhava nas poucas vezes em que nos encontramos. Aquele olhar não era de indiferença ou de cordialidade, era de ódio puro, mas eu estava tão feliz, tão imersa na minha própria bolha de amor, que simplesmente ignorei. E essa foi a minha primeira grande falha. Quando Ricardo me pediu em casamento, 6 meses depois de começarmos a namorar, eu não pensei 2 vezes antes de dizer sim. Eu sabia que era rápido, que muita gente ia achar precipitado, mas quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. E eu tinha certeza de que Ricardo era a pessoa certa para mim. Ele me pediu em casamento de um jeito simples, mas perfeito. Estávamos na praia, assistindo o pôr do sol, e ele simplesmente se ajoelhou na areia e disse que queria passar o resto da vida comigo. Eu chorei, ri e disse sim tantas vezes que ele começou a rir também. Naquela noite, voltamos para casa flutuando, planejando nosso futuro, falando sobre a cerimônia, sobre onde moraríamos, sobre como seria nossa vida juntos. Mas quando Ricardo contou para Patrícia sobre o nosso noivado, tudo mudou. Ela ligou para ele gritando:
dizendo que ele estava sendo irresponsável, que estava colocando uma estranha na vida do filho deles, que eu era uma interesseira que só queria o dinheiro dele. Ricardo tentou acalmá-la, explicou que eu não era nenhuma estranha, que Miguel já me conhecia e gostava de mim, mas ela não quis ouvir. Desligou o telefone na cara dele e, a partir daquele dia, começou uma guerra silenciosa que eu nem sabia que estava acontecendo. Ela começou a fazer pequenas coisas para me sabotar. Mudava os horários de buscar o Miguel sem avisar, para que eu e Ricardo tivéssemos que cancelar nossos planos. Dizia para o menino que eu ia embora logo, que eu não era importante, que ele não precisava gostar de mim. E o pior de tudo, ela começou a espalhar mentiras sobre mim para a família de Ricardo, para os amigos, para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Dizia que eu tinha destruído o casamento deles, que eu era a amante, que eu tinha manipulado Ricardo para terminar com ela. Nada disso era verdade. Eu conheci Ricardo 3 anos depois do divórcio deles, mas a verdade não importava para Patrícia. O que importava era me destruir. Eu tentei ignorar. Tentei ser a pessoa maior, a que não se rebaixava, a que entendia que ela estava magoada e que precisava de tempo para aceitar a situação. Mas cada dia ficava mais difícil. Cada olhar de desprezo, cada comentário maldoso, cada tentativa de me fazer sentir pequena ia corroendo minha paz. Ricardo percebia, é claro. Ele via o quanto eu estava sofrendo e tentava me proteger. Conversava com Patrícia, pedia para ela parar, dizia que aquilo não estava fazendo bem para ninguém, muito menos para o Miguel. Mas ela não parava. Pelo contrário, parecia que quanto mais Ricardo me defendia, mais ela me odiava. E então, chegou o aniversário de 10 anos do Miguel. Ricardo e eu planejamos tudo com muito carinho. Alugamos um salão, contratamos animadores, compramos decoração do tema favorito dele, que era super-heróis. Eu passei semanas organizando cada detalhe, querendo que aquele dia fosse perfeito para o menino que eu já amava como se fosse meu. Patrícia tinha o direito de estar lá, é claro, era a mãe dele, e eu nunca questionaria isso. Mas o que eu não esperava era que ela usaria aquele dia, o dia do aniversário do próprio filho, para me humilhar da pior forma possível. Ela chegou atrasada, como sempre fazia quando sabia que eu estaria presente. Entrou no salão, com aquela postura de quem é dona do lugar, cumprimentou algumas pessoas, beijou o Miguel e me ignorou completamente. Eu estava acostumada com isso. Mas então, no meio da festa, quando todos estavam se divertindo, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Patrícia pegou o microfone que estava sendo usado pelos animadores e pediu a atenção de todos. No começo, pensei que ela ia fazer um discurso bonito para o filho, agradecer a presença de todos, algo normal. Mas quando ela começou a falar, percebi que estava completamente enganada. Ela olhou diretamente para mim e disse, com a voz embargada de lágrimas falsas, que estava muito triste por ver uma estranha tentando ocupar o lugar dela na vida do filho. Disse que eu era uma intrusa, que tinha destruído a família deles, que estava tentando roubar o Miguel dela. As pessoas começaram a murmurar, a me olhar com aquela expressão de julgamento que eu tanto temia. Senti meu coração disparar, minhas mãos ficarem geladas, minha garganta fechar. Ricardo se levantou imediatamente, tentou tirar o microfone da mão dela, mas ela se afastou e continuou falando. Disse que eu nunca seria a mãe verdadeira do Miguel, que eu era apenas uma passagem na vida de Ricardo, e que em breve ele ia perceber o erro que estava cometendo. Eu queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e me engolisse. Mas então, no momento em que eu achei que não podia ficar pior, a porta do salão se abriu, e quem entrou fez todos ficarem em silêncio absoluto. Era Dona Marta, a mãe de Ricardo. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, postura ereta e um olhar que poderia congelar qualquer um. Ela não visitava a família há mais de 2 anos, desde que tinha se mudado para outra cidade depois da morte do marido. Ricardo tinha me contado que a relação dele com a mãe era complicada, que ela era uma mulher difícil, controladora e que tinha se afastado da família depois de algumas brigas. Mas naquele momento, vendo ela entrar naquele salão com toda aquela presença, eu entendi que Dona Marta não era apenas uma mulher difícil. Ela era uma força da natureza. Patrícia ficou paralisada quando viu a sogra. O microfone quase caiu da mão dela. Dona Marta caminhou lentamente até o centro do salão, cumprimentou o neto com um beijo na testa e então se virou para Patrícia. O silêncio era ensurdecedor. Ninguém ousava respirar alto. E então Dona Marta disse com aquela voz calma, mas carregada de autoridade, que precisava contar a verdade sobre quem realmente tinha destruído o casamento do filho dela. Patrícia tentou interromper, tentou dizer que aquilo não era o momento, mas Dona Marta levantou a mão e ela se calou imediatamente. E o que a minha sogra revelou naquele dia
foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava ouvir. Dona Marta começou a falar, e cada palavra que saía da boca dela era como uma bomba explodindo no meio daquele salão. Ela disse que Patrícia não era a vítima que fingia ser, que ela tinha sido infiel durante todo o casamento com Ricardo e que o divórcio não tinha sido uma decisão mútua, mas sim uma consequência das traições dela. Disse que Ricardo tinha descoberto tudo por acaso, quando encontrou mensagens no celular dela, e que tinha tentado salvar o casamento por causa do Miguel, mas que Patrícia não quis. Ela preferiu continuar com o amante, um homem casado que nunca deixou a própria família por ela. Dona Marta contou que tinha provas de tudo, que tinha guardado mensagens, fotos, documentos, porque sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. E então, ela olhou para mim, pela primeira vez desde que entrou no salão, e disse que eu não era uma destruidora de lares. Eu era a mulher que tinha devolvido a felicidade ao filho dela. O rosto de Patrícia estava branco, completamente sem cor. Ela tentou negar, tentou dizer que aquilo era mentira, que Dona Marta estava inventando tudo para me proteger, mas ninguém acreditou nela. As pessoas começaram a sussurrar, a olhar para ela com desprezo, e eu vi o momento exato em que ela percebeu que tinha perdido. Ela largou o microfone no chão, pegou a bolsa e saiu correndo do salão sem olhar para trás. Miguel ficou parado, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Ricardo foi até ele, abraçou o menino e tentou acalmá-lo. E eu fiquei ali, ainda em choque, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Depois que Patrícia saiu, a festa continuou, mas o clima nunca mais foi o mesmo. As pessoas tentaram voltar à normalidade. Os animadores retomaram as brincadeiras, mas todos estavam claramente desconfortáveis. Eu me sentei em um canto, tentando respirar, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Dona Marta se aproximou de mim, sentou ao meu lado e pela primeira vez me olhou com algo que parecia ser gentileza. Ela disse que sabia que eu estava sofrendo, que sabia o quanto Patrícia tinha me feito passar e que por isso tinha decidido vir. Disse que não podia mais ficar em silêncio vendo o filho dela infeliz e vendo uma mulher boa sendo destruída por mentiras. Eu agradeci, com a voz embargada, e ela apenas assentiu. Mas então ela disse algo que me deixou gelada. Disse que eu precisava me preparar, porque Patrícia não ia aceitar aquela humilhação de forma passiva. Ela ia voltar, e quando voltasse, seria pior. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer. Achei que estava exagerando, que Patrícia tinha sido exposta e que agora ia finalmente me deixar em paz. Mas Dona Marta conhecia a ex-nora melhor do que eu, e ela estava certa. Patrícia voltou, e quando voltou, trouxe com ela uma tempestade que quase destruiu tudo o que eu amava. Nos dias seguintes ao aniversário, tudo pareceu se acalmar. Patrícia não tentou mais contato, não ligou para Ricardo, não apareceu para buscar o Miguel. Ela simplesmente desapareceu. Ricardo ficou preocupado, é claro. Por mais que ela tivesse feito coisas terríveis, ela ainda era a mãe do filho dele, e ele não queria que ela se machucasse. Ele tentou ligar várias vezes, mandou mensagens, mas ela não respondia, até que, uma semana depois, ela finalmente deu sinal de vida. Mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar com Ricardo pessoalmente, que era sobre o Miguel, e que era urgente. Ricardo foi encontrá-la em um café, e eu fiquei em casa, ansiosa, com um pressentimento ruim que não conseguia explicar. Quando ele voltou, algumas horas depois, o rosto dele estava pálido. Ele se sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu me aproximei, coloquei a mão no ombro dele e perguntei o que tinha acontecido. E então ele me contou. Patrícia tinha dito que ia entrar com um processo na justiça para pedir a guarda integral do Miguel. Disse que ia alegar que Ricardo estava colocando o filho em risco ao me trazer para a vida deles, que eu era uma influência negativa e que ela tinha provas de que eu não era uma pessoa adequada para conviver com uma criança. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Que provas? Que influência negativa. Eu nunca tinha feito nada de errado. Mas Ricardo explicou que Patrícia não precisava de provas reais. Ela ia inventar, ia manipular, ia fazer o que fosse necessário para me tirar da vida deles. E o pior de tudo, ela tinha dinheiro e contatos para contratar os melhores advogados. Nós não tínhamos a mesma estrutura. Naquele momento, pela primeira vez desde que tudo começou, eu pensei em desistir. Pensei em terminar com Ricardo, em sair da vida dele e do Miguel, para que eles pudessem ter paz. Mas quando olhei nos olhos dele e vi o desespero,
O medo de perder o filho, eu soube que não podia abandoná-lo. Não agora. Não quando ele mais precisava de mim. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Patrícia realmente entrou com o processo e começou uma batalha judicial que parecia não ter fim. Ela contratou uma advogada agressiva que fazia de tudo para me pintar como uma vilã. Inventaram que eu tinha histórico de instabilidade emocional, que eu usava drogas, que eu tinha um passado violento. Nada disso era verdade, mas eles apresentavam documentos falsos, testemunhas que mentiam e faziam parecer que eu era um perigo para o Miguel. Ricardo e eu contratamos um advogado, mas ele não era tão experiente quanto o dela, e muitas vezes parecia que estávamos lutando uma batalha perdida. Eu tive que passar por avaliações psicológicas, entrevistas, investigações. Tive que abrir minha vida inteira para estranhos, que me julgavam e me analisavam como se eu fosse uma criminosa. E o pior de tudo, Miguel começou a se afastar de mim. Patrícia estava enchendo a cabeça dele com mentiras, dizendo que eu era má, que eu queria separá-lo do pai, que eu não gostava dele de verdade. O menino, confuso e assustado, começou a me tratar com frieza. Não me chamava mais de tia Helena, não queria mais assistir desenhos comigo, não sorria mais quando me via. E cada rejeição dele era como uma facada no meu coração. Eu estava perdendo tudo. Estava perdendo o menino que eu amava, estava vendo Ricardo se despedaçar de preocupação, e estava me perdendo no processo. Comecei a ter crises de ansiedade, a não conseguir dormir, a não conseguir comer. Minha mãe, que sempre foi minha maior apoiadora, ficava desesperada vendo o estado em que eu estava. Ela me implorava para sair daquela situação, para me afastar antes que fosse tarde demais, mas eu não conseguia. Eu amava Ricardo, e eu não ia deixar que Patrícia vencesse. E então, quando eu achei que não podia ficar pior, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava em casa, sozinha, porque Ricardo tinha ido buscar o Miguel na escola, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e do outro lado da linha estava uma mulher que se apresentou como Carla. Ela disse que era amiga de Patrícia, mas que não concordava com o que ela estava fazendo. Disse que tinha informações que poderiam me ajudar no processo e que queria me encontrar pessoalmente para conversar. Eu fiquei desconfiada, é claro. Podia ser uma armadilha, mais uma tentativa de Patrícia de me prejudicar. Mas algo na voz daquela mulher me fez acreditar que ela estava sendo sincera. Concordei em encontrá-la em um café no dia seguinte e passei a noite inteira sem dormir, imaginando o que ela poderia ter para me dizer. Quando cheguei no café, Carla já estava lá. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, expressão cansada. Ela me cumprimentou com um aceno e fomos direto ao assunto. Ela me contou que conhecia a Patrícia há muitos anos, desde antes dela se casar com Ricardo, e que sempre soube do tipo de pessoa que ela era. Disse que Patrícia tinha um padrão de comportamento destrutivo, que ela manipulava as pessoas ao seu redor, que mentia compulsivamente e que usava o filho como arma sempre que não conseguia o que queria. Carla disse que tinha se afastado de Patrícia há alguns anos, depois de uma briga, mas que recentemente tinha voltado a ter contato com ela. E foi nesse contato que ela descobriu algo que podia mudar tudo. Patrícia estava planejando forjar provas contra mim. Ela tinha contratado pessoas para criar documentos falsos, para subornar testemunhas e até para me seguir e tentar me pegar em situações comprometedoras que pudessem ser usadas no processo. Carla disse que não podia mais ficar em silêncio vendo aquilo e que por isso tinha decidido me procurar. Ela me entregou um pendrive, dizendo que ali estavam gravações de conversas entre Patrícia e a advogada dela, onde elas discutiam abertamente sobre as fraudes que estavam cometendo. Eu peguei o pendrive com as mãos tremendo, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Finalmente, eu tinha algo concreto para me defender. Mas Carla me alertou. Eu precisava ser cuidadosa. Se Patrícia descobrisse que eu tinha aquelas gravações, ela faria de tudo para destruí-las e para me destruir junto. Eu agradeci, prometi que seria cuidadosa, e saí daquele café com uma mistura de esperança e medo que eu nunca tinha sentido antes. Quando mostrei o pendrive para Ricardo e para nosso advogado, a reação deles foi de choque e alívio ao mesmo tempo. As gravações eram claras, indiscutíveis. Patrícia e a advogada dela estavam cometendo crimes, e agora nós tínhamos provas disso. Nosso advogado disse que aquilo mudava completamente o rumo do processo, que agora nós tínhamos não apenas como nos defender, mas como contra-atacar. Ele pediu uma audiência urgente com o juiz e apresentou as gravações como prova de má-fé da parte de Patrícia. A reação foi imediata. O juiz determinou que uma investigação fosse aberta e que, enquanto isso, o processo de guarda fosse suspenso. Patrícia foi convocada para depor, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi medo nos olhos dela. Ela tentou negar, tentou dizer que as gravações eram falsas, que tinham sido manipuladas,
mas a perícia comprovou que eram autênticas. E então, lentamente, tudo começou a desmoronar para ela. As testemunhas que ela tinha subornado começaram a confessar, com medo de serem processadas também. Os documentos falsos foram expostos, e a advogada dela, tentando se salvar, jogou toda a culpa em Patrícia, dizendo que tinha sido coagida a fazer aquilo. Patrícia ficou sozinha, sem aliados, sem saída. E pela primeira vez, eu senti que talvez, apenas talvez, a justiça fosse ser feita. Mas mesmo com todas as provas contra ela, Patrícia não desistiu. Ela era como um animal acuado, e isso a tornava ainda mais perigosa. Ela começou a fazer coisas desesperadas, irracionais. Aparecia na porta da nossa casa no meio da noite, gritando, chorando, implorando para falar com Ricardo. Mandava centenas de mensagens para ele, dizendo que eu tinha armado tudo, que eu era a verdadeira vilã, que ela era a vítima. Ela até tentou usar o Miguel novamente, dizendo para o menino que o pai não amava mais ele, que ele tinha escolhido me amar em vez de amar o próprio filho. Miguel ficava cada vez mais confuso, mais triste, e eu via o sofrimento dele e me sentia impotente. Eu queria ajudar, queria explicar para ele que nada daquilo era verdade, mas como explicar para uma criança de 10 anos que a mãe dela estava mentindo? Como fazer ele entender que o amor que eu sentia por ele e pelo pai dele era real e não uma manipulação? Ricardo tentava conversar com o filho, tentava acalmá-lo, mas o menino estava tão machucado, tão perdido, que não conseguia confiar em ninguém. E então, em um dia particularmente difícil, Miguel olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e perguntou se eu realmente gostava dele, ou se eu estava apenas fingindo para ficar com o pai dele. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei as mãos pequenas dele nas minhas, e disse com toda a sinceridade do meu coração que eu o amava, que nunca tinha fingido nada, e que tudo o que eu queria era vê-lo feliz. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar em mim, e então, lentamente, ele se jogou nos meus braços e começou a chorar. Eu o abracei com força, sentindo as lágrimas dele molharem minha blusa, e naquele momento eu soube que, não importava o que acontecesse, eu ia lutar por aquele menino até o fim. A audiência final do processo foi marcada para uma terça-feira de manhã. Eu mal consegui dormir na noite anterior, repassando mentalmente tudo o que poderia acontecer, todas as possibilidades, todos os cenários. Ricardo estava tão nervoso quanto eu, mas ele tentava disfarçar, tentava ser forte por mim e pelo Miguel. Dona Marta também estava lá, ela tinha feito questão de vir para nos apoiar, e pela primeira vez eu senti que realmente tinha uma família ao meu lado. Quando entramos na sala do tribunal, Patrícia já estava lá, sentada ao lado da nova advogada que ela tinha contratado depois que a outra foi afastada do caso. Ela me olhou com um ódio tão intenso que eu senti um arrepio percorrer minha espinha, mas eu não desviei o olhar. Eu não ia mais me deixar intimidar por ela. O juiz entrou, todos se levantaram e a audiência começou. Nosso advogado apresentou todas as provas que tínhamos, as gravações, os depoimentos das testemunhas que confessaram, os laudos periciais que comprovavam a falsificação dos documentos. Ele falou com paixão, com convicção, mostrando que Patrícia tinha cometido crimes graves e que ela não era uma pessoa adequada para ter a guarda integral de uma criança. A advogada de Patrícia tentou contra-argumentar, tentou minimizar os crimes, tentou jogar a culpa em outras pessoas, mas era óbvio que ela não tinha muito com o que trabalhar. E então chegou a hora de Patrícia falar. Ela se levantou, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu a vi sem a máscara de vítima que ela sempre usava. Ela estava desesperada, vulnerável e, de certa forma, humana. Ela começou a falar, e sua voz estava trêmula, cheia de emoção. Ela disse que tinha cometido erros, que tinha feito coisas das quais se arrependia, mas que tudo o que ela queria era proteger o filho. Disse que tinha medo de me perder o Miguel para mim, que tinha medo de ser substituída e que por isso tinha agido de forma irracional. Ela pediu desculpas, chorou, implorou para que o juiz tivesse piedade dela. E por um momento, apenas um momento, eu quase senti pena dela. Mas então eu me lembrei de tudo o que ela tinha me feito passar. De todas as noites que eu passei chorando, de todas as vezes que ela tentou me destruir, de todo o sofrimento que ela causou não apenas para mim, mas para Ricardo e para o próprio filho. E a pena que eu sentia desapareceu. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações, e quando todos terminaram de falar, ele disse que ia analisar o caso com cuidado e que daria a sentença em alguns dias. Nós saímos do tribunal exaustos, emocionalmente drenados, mas com uma sensação de que finalmente
Finalmente, aquilo estava chegando ao fim. Os dias de espera foram torturantes. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava, achando que era o advogado com a notícia. Ricardo tentava se manter ocupado, mas eu via a ansiedade nos olhos dele. E Miguel, coitado, estava tão cansado de tudo aquilo quanto nós. Ele só queria que as coisas voltassem ao normal, que ele pudesse ser apenas uma criança de novo, sem ter que lidar com brigas de adultos. E então, finalmente, a ligação chegou. O juiz tinha dado a sentença. Nós fomos convocados para uma nova audiência, onde ele leria a decisão publicamente. Quando chegamos no tribunal, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia sair do peito. Patrícia estava lá, pálida, com olheiras profundas, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele começou a ler a sentença, e cada palavra parecia ecoar pela sala como um trovão. Ele disse que, após analisar todas as provas e depoimentos, tinha chegado à conclusão de que Patrícia tinha agido de má fé, que tinha cometido crimes graves e que não demonstrava condições emocionais para ter a guarda integral do filho. Ele determinou que a guarda continuaria sendo compartilhada, mas que Ricardo teria a guarda principal e que Patrícia só poderia ver o Miguel em visitas supervisionadas, até que ela demonstrasse que tinha se recuperado emocionalmente e que não representava mais um risco para o bem-estar da criança. Além disso, ele determinou que ela fosse investigada criminalmente pelas fraudes que cometeu durante o processo. Quando o juiz terminou de ler, Patrícia desabou. Ela começou a chorar compulsivamente, a gritar que aquilo era injusto, que estavam tirando o filho dela. Os seguranças tiveram que intervir para acalmá-la, e ela foi levada para fora da sala ainda gritando. Eu fiquei ali, paralisada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Nós tínhamos vencido. Depois de meses de sofrimento, de luta, de dor, nós tínhamos finalmente vencido. Mas a vitória não trouxe a alegria que eu esperava. Trouxe alívio, sim, mas também uma tristeza profunda. Porque no final das contas, ninguém realmente venceu naquela história. Miguel tinha perdido a convivência normal com a mãe. Ricardo tinha perdido a paz de espírito. E eu tinha perdido a inocência, a capacidade de confiar plenamente nas pessoas. Patrícia tinha se destruído com as próprias mãos. E agora estava sozinha, enfrentando processos criminais, sem o filho, sem a família, sem nada. E por mais que ela tivesse me feito sofrer, eu não conseguia sentir alegria com a destruição dela. Eu só sentia um vazio enorme, uma exaustão que parecia não ter fim. Nos dias seguintes, tentamos voltar à rotina. Miguel voltou a morar conosco em tempo integral, e aos poucos ele foi se abrindo de novo, voltando a sorrir, voltando a confiar. Mas eu via que ele estava diferente, mais maduro, mais cauteloso, mais triste. Ele tinha perdido a inocência da infância, e isso era algo que nunca mais ia voltar. Ricardo também estava diferente, mais calado, mais introspectivo. Ele se culpava por tudo o que tinha acontecido, por não ter percebido antes o tipo de pessoa que Patrícia era, por ter exposto o filho e a mim a tanto sofrimento. Eu tentava consolá-lo, tentava dizer que nada daquilo era culpa dele, mas ele não conseguia se perdoar. E eu estava tentando me reconstruir, tentando encontrar de novo a mulher que eu era antes de tudo isso começar, a mulher que acreditava no amor, que acreditava nas pessoas, que acreditava que tudo ia dar certo no final. Mas essa mulher parecia ter ficado para trás, perdida em algum lugar no meio de toda aquela guerra. E então, quando eu menos esperava, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Era um sábado à tarde, e eu estava em casa com Miguel, assistindo um filme, quando a campainha tocou. Fui atender, e quando abri a porta, quase caí para trás de surpresa. Era a Patrícia, mas ela estava diferente. Não tinha mais aquele olhar de ódio, aquela postura agressiva. Ela estava magra, pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou e, com a voz embargada, pediu para conversar comigo. Meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dela, mandar ela ir embora e nunca mais voltar. Mas algo na expressão dela me fez hesitar. Ela parecia genuinamente arrependida, genuinamente destruída. Eu olhei para trás. Vi que Miguel estava distraído com o filme e decidi dar a ela alguns minutos. Saí para a varanda, fechei a porta e esperei que ela falasse. Patrícia começou pedindo desculpas. Disse que tinha feito coisas terríveis, que tinha deixado o ciúme e o orgulho a cegarem e que agora estava pagando o preço por isso. Disse que tinha perdido tudo, o filho, a reputação, a paz, e que a única coisa que ela queria agora era uma chance de se redimir. Ela disse que não esperava que eu a perdoasse, que sabia que não merecia perdão.
mas que precisava que eu soubesse que ela estava arrependida de verdade. Eu a ouvia em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber se podia acreditar nela. E então ela disse algo que me pegou completamente de surpresa. Ela disse que queria que eu cuidasse bem do Miguel, que ela sabia que eu amava ele de verdade e que ela estava grata por ele ter alguém como eu na vida dele. Ela disse que ia se afastar por um tempo, que ia fazer terapia, que ia tentar se tornar uma pessoa melhor e que quando estivesse pronta, se o Miguel quisesse, ela gostaria de tentar reconstruir a relação com ele, mas que até lá ela confiava em mim para cuidar dele. Eu fiquei sem palavras. Não sabia se aquilo era uma manipulação, mais um jogo dela, ou se era sincero. Mas olhando nos olhos dela, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade real. E naquele momento, eu decidi dar a ela o benefício da dúvida. Eu disse que ia cuidar do Miguel como se fosse meu próprio filho, que ia fazer de tudo para que ele fosse feliz, e que se ela realmente mudasse, se ela realmente se tornasse uma pessoa melhor, eu não ia impedir que ela tivesse uma relação com ele. Patrícia agradeceu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e foi embora. Eu fiquei ali, na varanda, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, e me perguntando se eu tinha feito a coisa certa. Os meses seguintes foram de cura, lenta, dolorosa, mas real. Miguel começou a fazer terapia para lidar com tudo o que tinha vivido e aos poucos ele foi voltando a ser a criança alegre que eu conheci. Ricardo também começou a fazer terapia e nossa relação, que tinha sido tão testada, começou a se fortalecer de novo. Nós aprendemos a nos comunicar melhor, a nos apoiar de verdade, a ser uma equipe. E eu aprendi que o amor não é só sobre os momentos felizes. É sobre estar ao lado da pessoa que você ama nos momentos mais difíceis, nos momentos em que tudo parece estar desmoronando, e escolher ficar mesmo assim. Patrícia cumpriu o que prometeu. Ela se afastou, fez terapia e aos poucos começou a reconstruir a vida dela. Ela arrumou um emprego, começou a frequentar um grupo de apoio e lentamente foi se tornando uma pessoa mais equilibrada. E quando ela finalmente pediu para ver o Miguel de novo, depois de quase um ano, eu e Ricardo conversamos com ele e deixamos que ele decidisse. Miguel pensou por um longo tempo e então disse que queria ver a mãe, mas que queria que eu estivesse junto. E foi assim que aconteceu. Nós nos encontramos em um parque, em um dia ensolarado, e Patrícia abraçou o filho com tanta força que eu pensei que ela nunca mais ia soltar. Ela pediu desculpas para ele, chorou e prometeu que ia ser uma mãe melhor. E Miguel, com aquela generosidade que só as crianças têm, a perdoou. Eu fiquei ali, observando de longe, e senti uma paz que eu não sentia há muito tempo, porque eu percebi que aquilo não era sobre mim ou sobre Patrícia, era sobre o Miguel. E ele merecia ter uma mãe na vida dele, mesmo que ela não fosse perfeita. Hoje, quase 2 anos depois de tudo o que aconteceu, eu posso dizer que estou feliz. Ricardo e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, só com a família e amigos mais próximos. Miguel foi nosso pajem, e ele estava radiante, com aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente. Patrícia não foi ao casamento, mas ela mandou uma mensagem linda, desejando felicidades para nós e dizendo que estava orgulhosa do filho. Dona Marta se tornou uma presença constante na nossa vida, e eu aprendi a amá-la como a mãe que ela é para Ricardo. E Miguel me chama de mãe agora. Não porque eu pedi, não porque eu tentei substituir a Patrícia, mas porque ele quis. Porque ele sente que eu sou a mãe dele, da mesma forma que a Patrícia é. E eu não tenho palavras para descrever o que isso significa para mim. Eu aprendi muitas coisas nesses últimos anos. Aprendi que o amor verdadeiro é testado, que as famílias são complicadas, que as pessoas podem mudar e que o perdão, mesmo quando parece impossível, é libertador. Aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava, que eu posso enfrentar tempestades e sair do outro lado ainda de pé. E aprendi que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de encontrar alegria mesmo no meio do caos. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo julgada, humilhada, atacada por alguém que deveria te respeitar, eu quero que você saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você vai sobreviver a isso. Vai doer, vai ser difícil, vai haver momentos em que você vai querer desistir. Mas não desista, porque do outro lado de toda essa dor, existe uma versão de você que é mais sábia, mais forte, mais compassiva, e essa versão vale a pena lutar para alcançar. A ex do meu noivo me acusou de roubar o lugar dela, mas no final, eu não roubei nada. Eu construí o meu próprio lugar, com amor, com paciência, com resiliência. E esse lugar ninguém pode tirar de mim.
Obrigada por ter escutado minha história até o final. Espero que de alguma forma ela tenha te ajudado, te inspirado, ou pelo menos te feito sentir menos sozinha. E não esquece de comentar de que cidade você está me vendo. Um abraço enorme e que Deus abençoe você e sua família.